Vamos para BH mais uma vez com a Vitória Leite, porque eu acho que tem isso, né, Bruno? Você perder um título é horrível, perder um título em casa é péssimo. Na estreia da sua arena, mas eu acho que... Para um rival. Para um rival, e eu acho que todo esse contexto da violência, ele acabam... Do caos que a gente viu na arena, né, Vicky? Acaba tornando tudo... Piora muito mais o ambiente, piora muito mais o clima quando a gente vai falar sobre o Atlético no dia seguinte, né? Muito, Mari. Boa tarde para você, pessoal que está acompanhando a gente. É até estranho, né, falar sobre o que aconteceu numa final de campeonato, né? Eu vou até trazer rapidamente um relato pessoal, mas eu estive na cobertura, fui setorista do Santos quando isso aconteceu em Santos, né, em que o Santos perdeu o mando de campo, enfim, a Vila Belmiro ficou interditada por um tempo por conta dessa violência que não conseguia ser contida por segurança privada e também passa por polícia militar, enfim, mas a polícia militar geralmente costuma cuidar do que está fora do estádio, né, e o batalhão de choque costuma dar esse reforço para dentro do estádio. De qualquer forma, é estranho a gente falar sobre isso num contexto de final de Copa do Brasil. Sim, o Atlético não mostrou a que veio da Copa do Brasil com esses 2 jogos da final contra o Flamengo, mas era um contexto de final e é um contexto de muita violência, é assustador. Conversando com colegas que estavam trabalhando no gramado e também a gente passou aqui mais cedo, né, falando da situação do colega que é fotógrafo, Nuremberg, que, enfim, foi atingido por uma bomba, chegou aí para o hospital, passou por uma cirurgia, teve aí 3 dedos fraturados. A gente está falando de um fotógrafo, as mãos dele são o instrumento de trabalho dele. Então, assim, é muito assustador, é um cenário de guerra mesmo. Isso pode atrapalhar muito mais a situação do Atlético no final do ano, porque o STJD, informação do Luciano Borges, vai protocolar uma denúncia até o final do dia com relação ao que aconteceu na arena e o Atlético pode correr esse risco, o Atlético sabe que pode correr esse risco e até se prepara para uma possibilidade de interdição. E aí a gente está falando de um Atlético que está em fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. Milito falou ontem que vai passar a usar força máxima nos jogos, enfim, vai focar no Campeonato Brasileiro e que ainda está em disputa de mais um título, que é essa possibilidade de conseguir aí... mais uma Libertadores para conta do Atlético. Então, realmente é um cenário muito estranho assim para se falar, porque acaba que a gente não está mais falando do vice-campeonato do Atlético na Copa do Brasil e o que o Milito pode ter feito de certo ou errado, o que os jogadores poderiam ter feito ou não. A gente está falando de um problema que pode ser até o final da temporada, aí, se o Atlético não tiver o mando de campo, que era uma força também na arma do futebol do Galo, né, Mari? Eu queria ler aqui, Mari, só e passar para você dar o seu depoimento. Porque, olha, pelos artigos, então, 211 e 13, o Galo pode ser multado em até R$200 mil, perder o mando de campo por até 10 jogos e ainda ter o estádio interditado. O Galo trabalha para identificar e punir os torcedores responsáveis para tentar amenizar as penas. E o STJD deve denunciar o clube ainda nessa semana. A Vitória estava lá, o Pedro Henrique também, você acompanhou o jogo lá do estádio. E assim, bom, foram várias confusões, acho que desde antes do início do jogo, né, envolvendo torcedores, envolvendo questão da organização, aparentemente também do policiamento. Mas essas imagens do pós-jogo, elas também me chamam a atenção, porque eu, assistindo pela televisão, não consigo identificar o motivo. Não é que teve uma polêmica com a arbitragem, não é que teve uma... Não justifica, né? Mas que tem gatilho. Não, exato. Nada disso justificaria, sim, né? Sim. Mas, assim, não teve uma polêmica da arbitragem, não teve corpo mole de jogador, não teve provocação de rival, não teve briga, teve uma derrota. Tudo isso aconteceu porque o time perdeu? Eu acho que a gente tem a gente pode abrir aqui até mais 2 horas de Sport Center para a gente conversar sobre tudo isso. Eu estava lá na arena e não estava na área de imprensa, né? Então eu fui na arquibancada, um amigo me cedeu 2 cadeiras cativas. Então eu fui no setor de cadeira cativa. E pensei assim, bom, vamos lá acompanhar a festa, tudo certo, o jogo começou. Antes de entrar no estádio, eu não tinha visto nenhuma movimentação, porque você não fica necessariamente em contato com a polícia nem com a torcida do Flamengo nesse sentido. Mas na entrada de passar o ingresso, eu já tinha sido afetada por gás de pimenta, muito. Eu e uma amiga, ela tem asma, então ela passou muito mal, foi muito difícil de lacrimejar, de não conseguir respirar. Eu estava com um casaco, ela teve que amarrar no rosto para conseguir uma criança na minha frente, vomitando um suco de uva, tadinha, na entrada do estádio. E a gente não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Um próprio torcedor foi conversar com a polícia, o que é isso? Calma, enfim. Dentro do jogo, a festa no início, que era uma festa para tentar apoiar o time, aquilo foi se transformando num estresse muito grande. Então, a gente vê as imagens que todo mundo viu da tentativa de invasão, mas essa imagem da violência, ela estava impregnada em vários outros momentos. Então, eu via de frente, eu via a correria, passando de um lado. Eu vi o caso de racismo com meus próprios olhos. Eu não peguei o celular na hora, eu não estava filmando. Então, quando eu vi
do torcedor num camarote fazendo um gesto racista. Eu vi, tava vendo na hora. De um torcedor do Atlético para outro do Atlético. Um estava no alto num camarote, supostamente um gesto, né, racista ali que está sendo investigado. Mas as pessoas do meu lado saindo na mão. Torcedor no soco, outros torcedores cobrando de outros torcedores. Então, tava um clima de muita raiva dentro do estádio. E eu me lembro que um dos momentos mais legais assim, que eu tenho de memória de futebol foi quando o Atlético caiu, em 2005, e que o Mineirão inteiro cantava o hino do clube. Falei, cara, que coisa impressionante. E ontem o Atlético perdeu um jogo. E saber perder faz muito parte do jogo. Claro. E as cenas que eu vi, eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Tipo, o que está acontecendo? Do Hulk ter que sair de onde ele está para acalmar os torcedores. E eu fico pensando nos estúdios que estavam lá trabalhando, coitados. Sem qualquer tipo de defesa para se proteger. Ele está ali para orientar. Ele estava ali para apanhar ontem. Pois é verdade. Ontem eles estavam muito expostos. E o fotógrafo ali, que a Vitória contou pra gente. E o Nuremberg, gente, independentemente de quem fosse, são pessoas que estavam trabalhando, não só ele, como a Isabelle Costa também. Fez vídeo de jogador, de torcedor, no assédio, no xingamento, tipo de xingamento chulo, tentando acertá-la com era um rolo de papel higiênico, mas ela falou, gente, ele tacou o que ele viu pela frente. Se fosse um pedaço de cadeira, se fosse... Tentaram me atacar. O que é isso? Foi uma cena muito triste ontem, isso, né? Tudo isso porque o time não ganhou. E o legal do futebol é porque você vai pro jogo e você não sabe o resultado, né? Sim. É ótimo quando você sai e vence, mas acho que às vezes acontece de não ganhar, né, Mar? Eu tenho dificuldade de explicar isso, sim, porque esse é o princípio básico, né? Assim, em um jogo, no futebol, você sabe que tem 3 possibilidades. Então, se não der o que você quer, você vai quebrar tudo. Bom, eu acho que ontem não tem outra palavra para mim que ficar envergonhado com tudo que vi. Certamente, se tiver bom senso, tem que ter uma punição, porque o estádio de futebol é o estádio que você vai com sua família. E desse jeito, você não vai com a sua família. Então tem que ser punido para que volte o princípio, sim, elementar de entretenimento. Você está lá, está torcendo, está trabalhando, está empurrando e tal, mas você está respeitando que aquilo é um esporte, né? E isso não é respeito nenhum, né? Pessoas que não tinham absolutamente nada com nada estavam sendo agredidas. E outra, assim, você não pode entrar com bomba no estádio, gente. E a conversa é muito longa, né, Marra? Porque tem um histórico também da reação da polícia com o setor visitante lá em Belo Horizonte, não é, Breiler? Isso é histórico, a gente fala sobre a polícia, a gente fala sobre a parte do Atlético, de garantir a segurança dos torcedores também lá dentro, da entrada normal, né? Que você normalmente passa o ingresso, entra na catraca claro. E entra, da segurança de quem está ali também como torcedor visitante, de saber indicar, vai por aqui, vai por ali, de todo esse caminho. Não foi uma coisa relacionada à torcida organizada? Não, né? Porque muitas vezes a gente foi generalizado. Né? Foi generalizado. E eu acho que aí é uma conversa muito maior, que assim, claro que tiveram invasões ontem no estádio, então não necessariamente todo mundo que estava ali pagou o ingresso. Mas que é essa relação do futebol, que parece que cada vez mais o torcedor, alguns, é claro, eles se sentem no direito de, se eu paguei R$800 para estar aqui, ele tem que ganhar. E se não ganhar, eu vou quebrar tudo. Mas isso vai além do... Torcida atleticana explodiu a bomba. Ninguém aguenta mais. Esse time do Atlético é um time fraco. É um time fraco. 2 tempos não conseguimos fazer um gol sequer no Flamengo. Isso é uma vergonha. A torcida tá revoltada. A torcida tá revoltada. Chega na hora das decisões. Esse time aí fracassa. Esse time aí não tem culhão de chegar na casa do seu torcedor e fazer gols. A torcida do Atlético ontem quebrou o estádio, coisa que eu não concordo. Mas de ver esse time covarde dentro de campo, que ninguém sabe fazer um gol. Depende de um jogador só, que é o Davidson. Allan Kardec entra pra quê? Não faz nada. É uma vergonha, é uma vergonha. Tem que ter uma limpa dentro do elenco do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Não dá mais. Não dá mais. É um time completamente sem sangue dentro de campo. Time luta, toca pra cá, toca pra lá, mas ninguém faz gol. Na decisão tem que fazer gols. E aí, vamos pegar o Botafogo agora. Será que vai ganhar? Eu já não sei. Com esse futebol aí, não sei. Provavelmente não. Se continuar com esse futebol meia boca aí, tem que jogar com raça. Essa que é a verdade. Vocês concordam, galera? Quero ver a opinião de vocês. Comentem aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa.
Fiquem com Deus.